Mozart entendeu de uma vez por todas que o elenco que colocaram nas mãos dele não tem como propor jogo. Ele vai precisar jogar da forma Ceará de jogar. Aquele timezinho fechado, compactado, saindo na boa, jogando por uma bola. Ah, antes que eu esqueça, Nino Paraíba. E João Gabriel, obrigado pela aquela bandazinha que tu deu nele e tu deu aquela encarada. Tu representou. Fala meus bons, fala minhas buenas, finalmente a primeira vitória do Vozão. Vencemos a primeira partida. Todo ano a mesma coisa, todo ano erro de planejamento e foi assim mais uma vez. O time do Ceará errou o planejamento, entregou o elenco errado pro Mozart e agora é a gente sofrendo todo o jogo. Mas ele entendeu dessa vez, mudou a forma de jogar e eu acredito que dessa vez as coisas vão dar certo. Mozart até tentou montar um time propositivo que gosta de tocar a bola e construir o jogo, mas aos poucos parece que ele vai desistindo e vamos voltando a jogar de uma forma mais retranqueira. E isso foi o que a gente viu no jogo de hoje. Seja por contusão ou escolha técnico-tática, o Ceará iniciou com várias mudanças. Naturalmente a equipe sentiria. Um time que já não vinha jogando nada sem o mínimo de entrosamento, quem diria que iria piorar fazendo tantas mudanças? Eu sinceramente nem tenho forças para culpar o Mozart. Como é que eu vou culpar um treinador que nas últimas duas Série Bs possui um acesso e um título? Hoje, o time do Ceará não tem volante por puro amadorismo do nosso planejamento. Quem poderia prever que com 4 volantes, em algum momento da temporada, a gente ia passar sufoco? O volante é uma das posições que simplesmente mais se contunde, mais toma cartão, justamente porque a bola passa pelo meio campo. O volante é um jogador essencial para o jogo. É a partir dele que a bola sai, é a partir dele que os combates mais incisivos acontecem. Então são eles que tomam mais cartão, são eles que se contundem mais, e pela falta ou simplesmente amadorismo no nosso planejamento, a gente é obrigado a usar o nosso ídolo, Richards. Sim, embora seja ídolo, ninguém pode dizer que ele não está tendo uma péssima temporada. Tá errando coisas simples, coisas bobas. O Richardson de antes, aquele jogador rápido, brigador, forte, de vez em quando ainda aparece numa jogada ou outra. Mas o normal é que o Richardson de hoje prevaleça. E aí vem os erros infantis de passe, os erros bobos, inclusive o pênalti de hoje. O Zaha hoje entrou com a base. Para mim ainda errando, principalmente no que diz respeito às posições que os jogadores entraram. Como dizia Dimas, os pirarucus do Vozão, Melk e Júlio entraram hoje no time. Melk, como sempre, espremido pela ponta direita. De vez em quando ele precisa ainda puxar aquele contra-ataque, como todo ponta. Mas a posição do Melk claramente é meio de campo. Melk é um meia armador, como eu venho dizendo há muito tempo. O Melk precisa de visão, precisa ter campo. É o meia nato. Aquele meia que num toque, num drible, ele consegue tirar os seus marcadores, consegue fazer aquele lançamento no tempo futuro de forma magistral. Se o Mozart continuar colocando ele espremido lá na ponta direita, a gente vai queimar o moleque, infelizmente. Júlio foi mais um dos jogadores que Mozart errou novamente quando iniciou ele colocando como centroavante. Eu sei que ele ficou ali um pouco mais afastado, vindo de trás, podendo driblar, mas não é a posição ideal. O Júlio sim, esse gosta de jogar ali espremido na ponta esquerda, driblando, dando passe e finalizando para o gol. Tanto que o único lance que ele teve ali pela ponta esquerda, ele conseguiu fazer o drible, mas infelizmente não conseguiu finalizar a jogada. Então, moça, pelo amor de Deus, sem inventar. Melk é meia e Júlio é ponta. Vamos fazer o básico. Tanto que no segundo tempo, Mozart colocou cada um no seu quadrado. Colocou um centroavante na centroavância, um ponta na ponta. O Alan não conseguiu ali ter mais capacidade para poder jogar como meia. E assim o time melhorou um pouco. Mas antes disso, mais uma vez, né? Que bote juvenil, hein, Richardson? Um cara experiente como o Richardson não pode dar um bote tão juvenil daquele como o Richardson deu. E assim foi o pênalti, mas graças a Deus a gente tem um Richard, né? Pô, cara, que goleiro, que fantástico, que bom é ter o Richard. O primeiro gol do Vozão mostrou muito do que eu entendo que será nosso time daqui pra frente. Um time de transição e mortal no contra-ataque. A gente tem muito jogador de qualidade para esse tipo de jogo.
Alano foi cirúrgico na finalização, tranquilidade de um camisa 9. E falar de forma especial do passe maravilhoso do João Gabriel pro Fernandinho. Esse pirarucu aí tem talento. E dessa vez entrou na posição correta. Mozart, não é muito difícil, né? E o mesmo vale mais uma vez. Júlio e Mel que precisam jogar nas posições que eles rendem mais. O segundo gol, mais uma vez, que passe magnífico do João Gabriel. Encontrou o Alano no meio da área e com tranquilidade matou o jogo. Mas antes de matar o jogo de fato, o Luiz Otávio quis matar a gente do coração com mais um pênalti bobo. O Luiz está muito sem ritmo, tem que entrar em jogos mais tranquilos, né? Mas eu torço que ele dê certo. E claro, né? Eu não poderia finalizar esse vídeo sem falar do nosso paredão Richard. No primeiro pênalti, o Richard garantiu 0-0. Se o Cuiabá faz o primeiro gol ali, fatalmente a gente teria perdido esse jogo. E no segundo pênalti, ele não fez só uma defesa. Já fez 2 defesas para entrar, como diriam os antigos, para os anais da história. E ainda tem gente da imprensa e alguns torcedores que dizem preferir Bruno como titular. Brincadeira tem hora, pessoal. Richard é incrível, é um cara muito decisivo. Essa vitória vai muito para conta dele, garantiu o 0-0, como eu já falei, e depois garantiu a tranquilidade do placar, né? Enfim, se o Mozart achar o que ele tá buscando, eu não tenho nem medo que a partir de hoje pode ter nascido sim a nossa arrancada pro acesso. Por mais que tentem atrapalhar o Moza, principalmente no começo do ano, na montagem do elenco, onde claramente erramos demais. E aquela famosa frase que a gente tá tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando, que é muito mais difícil. Mas o Mozart é tão competente que eu confio nele. E hoje foi uma prova disso. Mozart, esse sim, ele tá trocando o pneu do carro com o carro andando. Mudou a forma do nosso time jogar. Hoje o time foi mais fechadinho, mais na transição. Conseguiu fazer isso. Com a ajuda do Richard, claro, né? Na defesa dos pênaltis. Mas muito também com o que ele conseguiu montar, principalmente pro segundo tempo. Jogar fechadinho, na transição, marcando. E através de bola longa, das finalizações cirúrgicas do Alano. Foi assim que a gente conseguiu vencer o nosso jogo hoje. E os números do jogo falam muito dessa nova mudança de perspectiva e de ideia de jogo do Mozart, né? Você pode ver aqui nos números que o Cuiabá teve muito mais posse de bola do que o Ceará, 60 versus 40. Trocou muito mais passes, o dobro de passes do Ceará, inclusive acertando mais também, porque o Cuiabá ele vinha naqueles passes mais curtos e o Ceará naquelas tentativas de passes mais longos para tentar matar o jogo nos contra-ataques. E nas finalizações, claramente, o Cuiabá também finalizou mais e o Ceará foi mais cirúrgico, com 6 finalizações apenas, mas conseguiu fazer 2 gols e sair com a vitória. No mais é isso, videozinho de pós-jogo, trazendo aqui um pouco da minha visão e desde já torcendo demais para que o Mozart consiga encontrar a forma correta do nosso time jogar. Infelizmente parece que vamos deixar de ser um time mais propositivo. Eu acredito que o Mozart vai sim mudar a forma de jogar desse time, mas se for para subir, que seja então assim que a gente jogue. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos crescer para chegar em mais torcedores. Desde já, um grande abraço, um ótimo restante de feriado, saudações alvinegras.